Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitem que vocês estão de pé e abram comigo as suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 11. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 11. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. Minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez nessa casa e de poder pregar a palavra do Senhor. Minha gratidão ao querido pastor Natanael, grande amigo, um líder respeitado, admirado, um líder que vale a pena seguir, e a gente faz isso com muita alegria. Sua querida esposa, pastora Késia, Deus abençoe. Ali do altar eu só sei falar o nome do Marlo, pastor. Que pecado terrível, né? Os outros aí eu não vou conseguir dizer o nome, nem o nome do seu pai. Glória a Deus. Meus irmãos, Gênesis capítulo 11, está escrito assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Glória a Deus. Podem tomar assento, irmãos. Poderíamos prosseguir na leitura para ver a história inteira, mas os irmãos conhecem bem esse texto. Glória a Deus. Eu trago um abraço da nossa família, da minha família, a pastora Misilene, minha esposa, dos meus filhos. Trago um abraço do Isaac, meu neto. Agora eu tenho um neto, né? Pastor Natanael se gabava aí que ele tem neto. Agora eu também tenho. E o meu se chama Isaac. Minha filha foi morar na Bolívia, levou o Isaac. Mas eles estão aqui agora, passando um tempo com a gente. E o vovô está alegre outra vez, né? E é bom que o Isaac não quer saber de ninguém, só do avô dele. Está aproveitando bem o avô. Trago um abraço da minha família, da minha casa. E trago um abraço também da nossa igreja, ali no campo de São Cristóvão. Está dando uma microfonia aqui É no PA? Ah, tá. Vocês estão me ouvindo aí, né? Eu estou me ouvindo bem, mas está dando microfonia. Eles vão resolver aí, rapidinho. Glória a Deus. Então, meus irmãos, se quiserem afastar aqui para a igreja ouvir melhor, fique à vontade, tá bom? Se o PA não voltar. Trago esse abraço da nossa igreja e aproveito para pedir que os irmãos estejam orando por minha casa, orando também pelo desafio que o Senhor nos deu ali naquele lugar, no campo de São Cristóvão. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Nós temos a missão de refletir com os amados em cima do que acabamos de ler. Deus está nessa casa, não está? Glória a Jesus. No texto que lemos, não dá para saber o que eu vou dizer agora. O que eu vou afirmar agora é fruto de outras fontes, mas há um consenso dentro da história bíblica de que o líder desse projeto, da famosa Torre de Babel, foi um grande guerreiro da antiguidade chamado Nimrod. E há esse consenso de que ele foi o líder desse projeto, porque veio dele a ideia de promover o nome, de celebrar as personalidades humanas em lugar do Criador.
veio dele essa ideia. A Bíblia declara que Nimrod, ele era um grande caçador, um guerreiro respeitado e temido no seu tempo. E a Bíblia declara que ele se tornou poderoso diante das pessoas. É no tempo de Nimrod que essa classificação de poder entre seres humanos passou a ser percebido, porque ele deu início, inclusive se entende isso também, deu início à escravatura de outros seres humanos. Pessoas passaram a viver para servir o poder de Nimrod. Então, ele também inicia a era dos grandes impérios. O dele foi o primeiro. E parece que ele plantou ali na região de Babel uma filosofia maligna, diabólica, que rompeu os séculos. Nos dias de Nabucodonosor, essa filosofia chegou ao ápice outra vez. Depois foi abatida. Agora, aquela região é morada de chacais, de coiotes, de lobos do deserto. Não se habita ali. Mas a Bíblia revela em Apocalipse que esse sistema ainda permanece vivo. E o próprio Cristo denunciou isso, dizendo que entre os agentes do mundo, entre as pessoas dessa terra, o maior domina sobre o menor, e dele se assenhoreia, ou dele se faz uso, oprime os menores. Mas entre nós, Jesus disse, não será assim. Será ao contrário, o maior vai ser servo do menor. Glória a Deus. Então, nós temos esse sistema em pleno andamento ainda, operando em toda a terra e vez por outra, inclusive invadindo o ambiente das nossas igrejas. Voltando ao que nós lemos e já tendo dito que há um consenso de que Nimrod é o grande arquiteto, o grande condutor desse projeto da Torre de Babel, precisamos analisar outras questões antes de entrar naquilo que realmente Deus pretende nos falar. Mas eu faço questão que você entre dentro desse contexto. Nós temos aqui em Babel, como já disse, provavelmente debaixo da liderança de Nimrod, sob sua visão, uma única religião operando naquele lugar. Você não vai perceber em Babel nenhuma sombra de divisão, nem pública, nem política, nem de conceitos e nem de religião. Temos uma única religião atuando dentro de Babel. E essa religião, para a surpresa do povo naquela época, não era centrada em Deus, ela era centrada no homem. O homem era o centro daquela religião. Tanto é que ele define que o projeto tinha um objetivo. Ele diz, para que o nosso nome seja célebre. Então aquela religião cultuava a própria figura do homem. Outro detalhe daquela religião é que ela tinha o objetivo de contrariar a vontade de Deus. De onde a gente tira isso, pastor? É que Deus deu ordem para os seres humanos se espalharem e encherem toda a terra. Foi uma ordem clara. Ao tirar o homem do jardim, Deus deixou claro para ele que ele precisaria povoar a terra inteira e desfrutar de todos esses tesouros que Deus espalhou pela geografia desse planeta. Mas Nimrod, com sua religião e com a cultura de Babel, decidiu contrariar diretamente o propósito de Deus, mantendo as pessoas concentradas no vale de Sicar e ali afrontando a vontade do Criador. Era uma ousadia que até então não tinha tido precedentes. Um homem decide desafiar a Deus claramente, de forma afrontosa. Então eles moram juntos, e até onde a gente entende, morar junto é uma coisa muito boa. E
Vejam, ele está usando coisas boas para um projeto, para um programa maligno, protestar contra o Senhor, edificando uma cidade. Aquela cidade, logicamente, seria uma coisa grandiosa, entraria para sempre na história humana. Aquela torre, se não tivesse sido destruída pelo próprio Deus, estaria entre uma das grandes maravilhas do mundo antigo, e talvez até estivesse de pé até hoje. Porque o único evento que a gente viu na Bíblia capaz de destruir uma estrutura como aquela seria o dilúvio, mas o dilúvio já havia passado. Então, aquela torre provavelmente talvez estivesse de pé, ou boa parte dela, até o dia de hoje, como por exemplo, as pirâmides do Egito, que não tinham a grandeza daquele projeto. Então, Deus resolve interferir, porque aquela cidade e aquela torre não tinham a intenção de honrar a Deus. E pelo que aprendemos com Gamaliel, tudo que é levantado e não tem como propósito honrar a Deus, vai cair por terra. Se for de Deus, permanecerá. Se não for de Deus, vai se dissolver. E essa casa está aberta há 22 anos, porque é de Deus. Por isso ela tem permanecido e continuará com as suas portas abertas para o louvor da glória do nosso Senhor. Aleluia! Mas Deus precisou derrubar Babel, porque ela não pretendia honrar o nome do Senhor. Se um projeto daquele não tinha a intenção de honrar o nome do Senhor, o que é que ele queria honrar? Queria honrar o próprio nome das pessoas. O homem queria estar acima do próprio Deus. Me parece que nesse ponto aqui, dá para perceber o dedo de Satanás por trás disso. Porque a primeira criatura que quis ser igual a Deus, ter uma honra do tamanho da de Deus, vocês sabem, foi o próprio diabo. Ele disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou subir acima das mais altas nuvens, das mais altas autoridades de Deus, e lá eu exaltarei o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Mas a Bíblia diz: contudo você vai ser jogado no inferno, no mais profundo abismo. Por quê? Porque não soube honrar a Deus. Sumiu aqui meu retorno, Varões, me ajuda aí. Preferiu honrar o próprio nome, como aconteceu nos dias de Babel. E em terceiro lugar, aquela cidade tinha um projeto que tem a ver com o que estamos tratando no dia de hoje aqui. Que projeto era esse? Manter a unidade do povo. Surpreendentemente, e para, de uma certa forma, a nossa preocupação, aquela obra, aquele projeto, tinha a intenção de manter a unidade do povo, porque Deus tinha mandado se espalhar. Nimrod resolveu manter o povo unido. E o respeito, o carinho que a gente tem pela palavra unidade hoje é tão grande que a gente até estranha porque é que Deus está querendo espalhar. E um homem maligno está querendo manter a unidade. E a gente consegue responder isso à luz da própria palavra de Deus. E eu quero que você preste muita atenção aqui. Aquele povo precisou ou decidiu manter a unidade justamente para que seus objetivos pessoais fossem atendidos. Eles fizeram uma leitura que, espalhados, não conseguiriam desenvolver um projeto daquele. Espalhados, não queimariam tijolos. Espalhados, não levantariam uma estrutura como aquela. Espalhados, não fariam história, não fariam dos seus nomes célebres como pretendiam. Mas unidos, eles acreditaram que podiam realizar qualquer coisa, desde que estivesse em unidade. Eles tinham uma vantagem grande, que falavam a mesma língua. Isso é uma vantagem muito grande. Quem já teve a experiência de sair do país
sabe como é ruim não saber falar o idioma local. É um desespero, é uma agonia, você não consegue falar e faz gesto. Cansei de ouvir história nos Estados Unidos de irmãos que vão comprar um frango na rua e tem que imitar uma galinha para poder a pessoa entender o que é que ele está querendo. Por quê? Porque ele tem a dificuldade do idioma e isso cria muitas barreiras. Agora pense você quando essa dificuldade não existe. Hoje a IA já está oferecendo ao ser humano a facilidade de falar em qualquer idioma com qualquer pessoa. É só o trabalhinho de gravar no celular e deixar a pessoa ouvir. A Samsung acabou de lançar um fone de ouvido que a pessoa fala em árabe e você entende em português. Na mesma hora. Faz tradução simultânea. Há um projeto aí em andamento querendo colocar a humanidade de novo, debaixo dessa mesma capacidade de falar um idioma só. Querem unir aquilo que Deus espalhou. Não estou aqui pregando contra você aprender outro idioma, mas entenda que esse aí é um programa que já aconteceu lá atrás. E estão querendo ressuscitar agora. Tudo isso aconteceu para afrontar a Deus. Para que Deus fosse afrontado. Usaram o poder da unidade para afrontar a Deus. E aí, partindo para o mais importante do que tem que ser dito nessa noite, qual era o problema daquela unidade? É porque ela foi promovida sem Deus. E aí, irmão, pode ser a melhor coisa do mundo, se não tem Deus na história, não presta. Oh, glória! Pode ser o melhor discurso do mundo, se não tem Deus na história, não presta. Talvez uma das maiores pregações que alguém já ministrou na vida tenha sido a de Herodes. Herodes falou com tanta eloquência, ele impactou tão poderosamente o coração das pessoas, que alguém logo disse, isso não é a voz de um homem, isso é a voz de Deus. E alguém encostou no ouvido de Herodes e falou, rapaz, não aceita isso não, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Ele não quis dar. E a Bíblia diz que por causa disso, ele foi comido de bicho. Porque não importa se o que você faz é bonito, é bom, é excelente, é diferenciado, se não tem Deus no seu projeto, ele não presta para nada. Porque só tem coisa boa se Deus estiver no negócio. Aleluia! Se Deus não estiver no negócio, não tem coisa boa. Deus tem que estar no negócio. Me ajude a pregar a palavra e diga para esse crente que está perto de você, não faça nada sem a participação de Deus. Oh glória, não faça nada sem a participação de Deus. O cristão, gente, o cristão que entende essas coisas, ele é tão cuidadoso que ele não consegue marcar um compromisso com a vontade própria. Ele em vez de assim, não, amanhã a gente se encontra. Não, ele fala, amanhã, querendo Deus. Aleluia, se Ele permitir. E se estivermos vivos, nós nos encontraremos. Porque eu não quero um presente sem Deus, muito menos um futuro sem Ele. Então eu só vou fazer se Deus
Todo mundo disse a mesma coisa. Perguntou aos sacerdotes. No final, quando o povo se ajuntou, ele perguntou ao povo: ei, o que vocês acham da gente trazer a arca? O povo com muita alegria disse: sim, Davi, a gente quer a arca aqui. Ele só esqueceu de perguntar para quem. Aí ele empolgado, todo mundo concordou. Temos concordância, temos unidade, temos um só coração. Está todo mundo fechado no mesmo projeto. Vamos lá buscar a arca. E Deus lá de cima: peraí, essa arca não é minha? Que não sai. Essa arca não é minha. Como é que vocês querem decidir coisas que me pertencem sem a minha opinião? E Davi é apressado, porque todo mundo que está em rebeldia tem pressa para ninguém perceber o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Aí ele corre lá e pega e a arca e diz: não leve em ombro não, que demora. Bota logo num carro e mete o pé para Jerusalém. No meio do caminho o boi tropeça. Quando a arca vai caindo, um homem leal, um homem da confiança de Davi, chamado Uzá, mete a mão para proteger a arca. Coisa boa. Já pensou se a arca cai, mano? Olha o desastre. Quando o pobre coitado mete a mão na arca, foi queimado, fogo desceu de Deus na mesma hora e rasgou o rapaz no meio. Aí Davi desesperado, a festa acabou, não teve como avançar. A torre de Davi caiu. A torre de Davi caiu. Deus derrubou a torre de Davi. Aí 3 meses depois a notícia chega lá na casa de Davi: a casa de Obed-edom está debaixo da bênção. Está um manto só, a glória está descendo lá todo dia. Uma unção de prosperidade foi liberada sobre aquele lugar. Aí Davi desesperado: bem, eu pensei que a arca era maldição. Não tem nada de maldição na arca. Maldição é tentar fazer coisas sem a presença de Deus. Maldição é colocar um projeto, levantar a opinião do povo sem ouvir Deus falar. Isso é que é maldição. Aí Davi, diz a Bíblia, foi consultar o Senhor. No capítulo 15 ele não pediu opinião de general, não pediu opinião de príncipe, não pediu opinião do povo, pediu só a opinião de Deus. Senhor, como é que eu trarei a tua arca de volta para Jerusalém? Aí Deus falou: coloque nos ombros dos levitas, porque eu já deixei escrito que só eles podem carregar a minha glória. Me ajude a adorar. Oh glória, quando Deus participa, as coisas funcionam. Oh glória, as coisas funcionam. Então não caia nessa história de se envolver numa unidade. Ah, mas todo mundo quer. Eu não sei se a sua mãe foi igual a minha, mas a minha costumava dizer assim para mim: você não é todo mundo. E daí que todo mundo quer? E daí que todo mundo concorda? Você não é todo mundo. Há 2 anos atrás nós tínhamos um tema que dizia: guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Você não é todo mundo. Todo mundo gosta de concordar com o que todo mundo está fazendo. Mas você não está aqui para concordar com a galera, nem com a maioria. Você está aqui para ouvir a voz de Deus. Oh, glória, você é guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo com todo mundo agora? Está todo mundo com medo de pregar contra o pecado. Sabe o que está acontecendo com todo mundo agora? Todo mundo está perdendo a coragem de falar com as pessoas, chamando todos de todos. Se eu disser aqui nesse altar: todo mundo está convidado para uma churrascaria, que o pastor Marlon vai pagar o churrasco de todo mundo aqui. Olha aí, eu senti o povo alegre. As irmãs acharam que foram excluídas? Não, vai para a churrascaria também, não vai, irmã? Porque eu falei todos, e elas sabem que foram alcançadas por essa palavra. Mas um bobalhão hoje que quer ir pela maioria, quer ir pela opinião alheia, se estivesse no meu lugar ia dizer assim: todos os irmãos, todas as irmãs estão convidadas para o churrasco que o pastor Marlon vai pregar. E outros mais idiotas ainda diriam: todos os irmãos, todas as irmãs e todes, e Tode, e Nescau, e Yakut, está todo mundo convidado para o churrasco do pastor. Ah, sai fora! Eu não preciso dessas coisas. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo, porque quando ele falar, a glória dele se manifestará. Oh glória, me ajude, adore ao Senhor aí. Oh aleluia. Então o problema daquele projeto não era a unidade, era a ausência de Deus.
Era a ausência de Deus. O recado está dado. O Senhor está nessa casa. Pastor, então o que é que eu preciso? Eu preciso de uma unidade com Deus. Oh glória! Porque unidade sem Deus é Babel. E Deus vai destruir toda a unidade que foi levantada sem Ele. Mas em contrapartida Ele vai promover toda a unidade em que Ele estiver participando. Eita, pode dar glória a Deus aí. Se Ele participar, Ele falou, é essa unidade aí que eu quero. Ah, mas Ele não mandou espalhar. Ei, calma, Ele mandou encher a terra. Não mandou espalhar nada, não mandou dividir ninguém. Mandou que todos seguissem a direção que Ele queria dar. Não faça uma leitura equivocada. Em João no capítulo 17, no verso de número 11, Jesus Cristo disse, eu já não estou mais no mundo. Ele estava fisicamente se separando dos homens aqui, mas continuou em aliança com eles, porque ele disse assim, eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam oh glória, assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. E no verso de número 22, ele disse dessa forma, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que a unidade da igreja, claro, unidade com Deus, seja promovida. Deus até disponibiliza a sua glória. Está vendo que ele não tem problema? Ele teve problema com a unidade de Nirode. Aquela ele teve problema. Ele falou, vamos lá descer, vamos ver o que eles estão fazendo. Opa, vamos confundir. E como se diz no Brasil, tocou o horror no projeto de Nirode. Tocou o horror. Deus desfez aquela unidade. Botou um contra o outro. Mas quando a unidade é feita nele, para essa unidade, ele diz assim, vocês vão se unir em mim, então eu vou disponibilizar para vocês a minha glória. Aleluia. Tem alguns assuntos na Bíblia que eu tenho uma certa dificuldade de entender, então eu simplesmente aceito. O Senhor disse, a minha glória é minha, e a outra eu não a darei. Deixou claro, não vou dar a minha glória para ninguém. Mas Jesus falou assim, pois eu dei a minha para eles. Deu por quê? Porque eu quero que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti. Então pode se preparar. Quando o espírito de inimizade for repreendido no meio da igreja, a glória de Deus se manifestará. Vou repetir, quando o espírito de divisão e de inimizade for repreendido no meio da igreja, recebe aí, a glória de Deus se manifestará. Aleluia. Eu estava aqui num dos dias que o pastor Eliseu Menezes, lá da Ilha do Governador, meu pastor, pregou aqui nessa casa. E numa dessas ocasiões eu lembro dele contando uma experiência de uma igreja que ele pastoreou. E o Espírito de Deus deu a ele a seguinte instrução: fala para o povo passar um mês sem falar mal de ninguém. O senhor lembra disso? Ele já conta, fala um mês sem falar mal. E a igreja fechou nesse propósito. Todo mundo concordou, não podia falar mal de ninguém. Ele até falou de um irmão que tinha um dom especial, ninguém conseguia fazer ele falar mal de ninguém. Tinham tanta raiva do irmão, para o irmão tudo era festa, tudo estava bom. Ah, esse irmão é chato, ele tem uma voz irritante, mas você já viu o sorriso dele como é bonito? Ninguém conseguia fazer o irmão falar mal de ninguém. E um dia o irmão provocando, para provocar ele, viu um cachorro morto, a carcaça, os dentes para fora assim, podre. Aí falou para o irmão assim: irmão, que coisa nojenta. É nojento ou não é? Aí falou assim: mas ele tem um sorriso bem tão bonito, olha o dente dele. Combinaram de passar um mês sem falar mal de ninguém. Primeiro dia ninguém notou diferença nenhuma. Quando alguém queria falar: não, irmão, a gente está em jejum. Jejum de murmuração, jejum de difamação. 2 dias, 3 dias, daqui a pouco a alma aceitando Jesus. Daqui a pouco batimos com o Espírito Santo.
Daqui a pouco cura. Por que Deus está liberando a glória? Porque Ele tem um objetivo: promover, glória, avançar com a unidade. Abre essa boca aí. Deus vai fazer a mesma coisa comigo e com você, se assumirmos um compromisso como esse. Até porque eu queria que os irmãos soubessem que o diabo ficou magoado. Vocês já ouviram alguém dizer isso? O diabo ficou magoado porque Deus quebrou as pernas dele em Babel. O diabo estava fazendo um projeto, pastor Natanael, a gente tem que dar esse crédito, bonito, bem coordenado. E o diabo, melhor do que muito crente, não luta contra o próprio diabo. Não se divide. Satanás não luta contra Satanás. Ele sabe o valor da unidade. E mesmo desenvolvendo um projeto sem Deus, ele estava caprichando. Tijolos bem queimados. Foi estruturando. E de repente vem Deus e quebra a unidade do diabo. Bota os soldados do diabo para brigar um com o outro. E Deus já fez isso várias vezes. Na batalha que Josafá enfrentou mais de 1 milhão de inimigos, Deus falou para ele assim: Josafá, essa peleja você não vai ter que pelejar não. Deixa que eu guerreio por você. E a Bíblia diz que o Senhor mandou apenas os levitas adorarem. E Deus mandou o anjo dele lá no arraial do adversário. E o anjo botou um contra a espada do outro. E aquele projeto de unidade que o diabo tinha contra Israel foi quebrado pela inimizade. Deus semeou a contenda no arraial do inimigo. E o diabo ficou magoado. Ele disse: já que o Senhor semeou a contenda no meu arraial, eu semearei a contenda no teu arraial. Eu vou colocar um crente contra o outro, para que o teu nome seja profanado. E lá em Provérbios, no capítulo 6, a partir do 16, a Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus abomina. Aliás, que Deus aborrece, que aborrece a Deus. E a 7ª ele abomina. E está escrito assim, eu quero que você leia comigo. Se puder pôr na tela, a gente vai ler. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a alma dele abomina: olhos altivos, língua mentirosa. Gente, tem coisa pior que a mentira? Tem. Colocar um crente contra o outro. Se não quiser dar glória agora, não tem problema não, tá? A mentira é um instrumento do diabo. Ela é filha dele. Mãos que derramam sangue inocente. Pense num bebezinho no ventre de uma mãe sendo assassinado. Deus se aborrece, mas ele ainda acha pior quem coloca um crente contra o outro. Eu vou explicar tudo isso aí, quero ler. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa. E qual é a 7ª, pastor? Quem semeia contenda entre irmãos. Examine essas 6 primeiras e você vai ver que se o diabo tiver sucesso nessas coisas, não mudará o nosso destino eterno. Levantaram uma calúnia contra mim, pastor. Espera aí, a calúnia que levantaram contra você, é verdade? Não, pastor, eu falei, é calúnia. Pois é. Não se preocupe com calúnia. Se preocupe com o que for verdade. Porque Deus não toma o culpado como inocente, nem o inocente como culpado. Deixa o diabo levantar a mentira que ele quiser contra você. Deus conhece a verdade. E para Deus não vale o que Satanás anda espalhando. Para Deus vale o que Ele sabe. O que Ele sabe é o que vai valer. Não muda. Ei, exultai e alegrai-vos quando mentindo disserem todo mal contra vós. Se sinta bem-aventurado quando espalharem mentiras a seu respeito. Porque se o diabo está mentindo, é porque com a verdade ele não conseguiu nada com você. Ele queria que você fosse adúltero, mas você é fiel. Então ele levanta a mentira, porque com a verdade ele não conseguiu nada. Ele queria que você fosse oprimido, mas você é santo e liberto. Com a verdade ele não pôde nada. Teu nome está escrito no livro da vida, e o diabo não vai poder riscar. Aleluia.
O que importa é a verdade. Ô pastor, mãos que derramam sangue inocente, isso é muita crueldade. É crueldade. Mas os inocentes que são mortos injustamente estão salvos. Se é inocente, está salvo. Pode dar glória a Deus ou não? Se é inocente, pastor, tiraram a vida de um homem de Deus, mataram um missionário. Que injustiça! É uma injustiça. Mas sabe onde esse missionário está agora? Na glória. Está salvo. A injustiça, o assassinato não mudou o destino eterno dele. Mas por favor, preste atenção. Você está sentado do lado de alguém que você tem comunhão, quer seu irmão, quer seu amigo, quer um parente seu, que você não vê problema nenhum de estar aí encostando o ombro no dele. Você não vê problema nenhum. Você está à vontade com esse irmão. Aí vem o diabo e coloca você contra ele. Aí sabe o que acontece quando o diabo coloca um irmão contra o outro? Ele não mexeu apenas aqui na terra, ele está mexendo com a eternidade. Porque um coração magoado é mais difícil de ser conquistado do que uma cidade fortemente murada. E às vezes por causa de uma mágoa, de uma falta de perdão, aquela pessoa vai para o inferno. É por isso que Deus disse: eu suporto quem derrama sangue inocente, mas não tolero quem coloca o irmão contra o outro, porque eu posso perder ele para sempre. Aliás, pode perder os dois. Pode perder os dois. Então, o diabo magoado está tentando semear contenda no meio da igreja. Mas eu prestei muita atenção no verbo dessa festividade. É tempo de avançar na direção da unidade. Oh glória, ei, deixa eu dizer um negócio. E isso tem que ser de propósito. Isso tem que ser intencional. Por quê? Porque você vai sair daqui e vai dizer assim: olha, eu estou magoado com fulano, e eu entendi hoje que essa mágoa pode me levar para o inferno. Para o inferno Satanás não me leva. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou na direção daquele irmão, vou me reconciliar com ele, vou pedir perdão, vou liberar perdão e vou voltar para o centro da vontade de Deus outra vez. O diabo não me levará para o inferno. Quando eu contar 3, dê esse grito e diga: o diabo não me levará para o inferno. 1, 2, 3, grita: o diabo não me levará para o inferno. Receba a graça, receba a autoridade, receba a glória. O que o diabo pretende? O diabo quer transformar a igreja numa bagunça, numa confusão chamada Babel. E eu fico sentido de verdade quando eu vejo gente dizendo assim: irmão, sabe qual é o problema da igreja? A igreja tem muita fofoca. Pode ser lá para São Cristóvão, né? Mas aqui em Inhaúma isso não acontece. E isso é triste porque, primeiro, porque é injusto. Num grupo onde tem muita intimidade, a possibilidade de acontecer problemas aumenta. Não sei se acontece com você do jeito que acontece comigo. Os maiores desafios de comunhão que eu tenho são dentro da minha própria casa. Quanto mais íntimo, mais difícil é. As brigas que mais me ofenderam na vida foram com o irmão que eu mais gosto. Um usava a cueca do outro, escovava o dente com a escova do outro, comia no prato, não tinha. Aí a gente teve as piores brigas. Quanto mais íntimo, mais possibilidade de contenda, porque o diabo não gosta de ver a unidade da igreja, nem a unidade da família. Aí vem uma pessoa e fala assim: o problema da igreja é a fofoca. Não, o problema da igreja é o diabo que quer atrapalhar a comunhão dela. Mas uma igreja amadurecida vai dizer: aqui não, Satanás. Eu não vou falar mal do pecado do meu irmão só porque é diferente do meu. Eu não vou criticar o comportamento do meu irmão porque eu tenho telhado, eu sou carne igual a ele, eu sou gente igual a ele, eu tenho defeito igual a ele. Mas tem um negócio: eu amo a Deus que nem ele ama. Eu aceitei Jesus como ele aceitou, e nós vamos morar no mesmo céu.
E onde é que a gente resolve isso? É aqui. É aqui que a gente resolve. Não caia nessa conversa fiada que alguns crentes dizem assim: ah, não, lá no céu a gente conserta isso. Você acha que céu é lugar de consertar? Por que você escuta a pregação todo dia? Por que você tem que ler a Bíblia e orar a Deus todo dia? Porque o lugar de consertar é agora. E sabe o que é que a Bíblia diz por Salomão? Assim como o ferro, com o ferro se afia. Sabe o que é você esfregar um ferro no outro até ele ficar afiado? Se o ferro pudesse murmurar, ia dizer: eu não aguento mais esse outro ferro aí me ralando o tempo inteiro. Salomão disse: assim como o ferro com ferro se afia, assim o caráter de um homem é aperfeiçoado pelo defeito do seu companheiro. Deus está usando os nossos defeitos para corrigir os defeitos dos nossos irmãos. Deus está usando o seu defeito para corrigir os meus defeitos. Deus está usando a sua antipatia para aperfeiçoar a minha empatia. Ai, que lá e a sóbria. Deus está usando a sua perturbação para me dar paciência e graça. Deus está usando a cura para aperfeiçoar o meu equilíbrio e o meu domínio próprio. E vice-versa. Está usando os meus defeitos para melhorar você. Então dê glória a Deus por esses crentes atribulados que você conhece. Diga: Deus, obrigado por aquela irmã perturbada. Tem uma irmã lá em São Cristóvão. Meu Deus, tomara que ela não veja esse vídeo. Quando o fogo cai na igreja, ela sai assim, ó, devagarzinho. E ela gosta de vir no meu pé. Uma vez eu me distraí, eu estava assim perto do púlpito. Quando eu olhei, a mulher já estava agarrada no pé. E foi a igreja inteira rindo. Eu falei: Jesus, me cobre com teu sangue. Aí sabe o que é que eu tive que falar com a mulher agarrada no meu pé? E ela estava achando que estava me abençoando. E eu constrangido e envergonhado. Aí eu fui orar: Senhor, me dá graça. O Senhor aguenta a varoa aí. Recebe a bênção da tua serva aí. E eu já percebi que ela é como um termômetro de Deus. Quando a chave do culto vai virar, a irmãzinha maluca levanta e começa. Oh glória. A igreja ri um pouquinho, ri para cá, ri para lá, mas daqui a pouco está todo mundo debaixo da mesma graça. Oh glória, porque nem os loucos errarão o caminho. Fique de pé comigo e dê aquele brado bem bonito de glória a Deus. Aquele grito de aleluia para Ele. Aleluia. Oh glória. Meus irmãos, vocês perceberam como Deus odeia a contenda? Não lá fora. Aqui dentro Ele odeia a contenda. Porque contenda aqui dentro é uma chave que fecha a porta da salvação. Unidade aqui dentro vai levar uma mensagem lá no mundo dizendo: o Senhor está naquele lugar. Não tinha como pessoas tão diferentes, tão problemáticas como qualquer outro ser humano, conviverem num ambiente
trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Declare: eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A Deus seja o louvor e a glória. Temos alguém, aguenta um pouquinho de pé. Temos alguém que queira aproveitar para entregar a vida a Jesus? Alguém quer fazer parte desse povo? Quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador? Dê um sinal assim com a sua mão. Está na hora de você voltar. Está na hora de você se reconciliar com Deus. Quem se afastou e quer aproveitar a festa de hoje para devolver sua vida a Jesus? Não funcionou, né? Não funcionou ficar no mundo. Eu tentei me desviar quando eu tinha 16 anos e Deus não deixou. Ele fez eu entender que Ele me amava do jeito que eu era. E eu fiquei e nunca mais pensei nisso. Já cheguei aos 50. E dos 16 até agora, nunca mais pensei em sair da presença de Deus. Se você saiu, o Senhor quer você de volta agora. Onde está a primeira pessoa? Tem que ser você. Você não pode deixar ninguém vir antes de você. Eu quero conhecer a primeira pessoa que quer entregar a vida para Jesus agora. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro. Aliás, eu quero agradecer. Estão aqui pela primeira vez, levante a mão assim, ó. Primeira vez. Tem aqui um jovem aqui. Glória a Deus, que bênção. Também hoje revendo aqui nosso querido pastor Cristiano. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor por esses amados irmãos. Pastor Cristiano.
da nossa transmissão, assistir. Amanhã estaremos aqui de 7h30 da noite. Você que não puder vir, está convidado à transmissão mais uma vez. Feira também temos nosso culto 7h30 da noite e aguardamos sua presença. Pastor Manuel, para falar sobre a nossa salinha do acolhimento. Pessoal, boa noite, tudo na paz. Então, meu nome é Manuel, sou diretor de Despertar Vidas, e nós é o primeiro aniversário que nós temos aqui na nossa igreja, com a nossa sala de acolhimento e inclusão. Nós inauguramos agora no mês de agosto deste ano, e se você quiser trazer alguma criança que precise de uma atenção especial, nós temos aqui pedagogas, psicopedagogas, para poder trabalhar com as nossas crianças no horário do culto. Deus te abençoe, sejam bem-vindos. Vamos para o final do nosso culto. Nossa família, não só hoje, mas para todos sempre cantemos. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Cumprimente, irmão. Deus gerações da família. Continua falando conosco. Eu estou muito feliz, estou sendo aqui satisfeito, cheio do Espírito e cheio da palavra de Deus. É isso aí. Continuamos aqui agora. Amanhã, não esqueça, estaremos aqui de novo. Pastor, pode acompanhar no nosso Instagram aí, estaremos aí passando tudo. Felipe Araújo amanhã. Obrigado aí.